Então, vamos lá. Bom, então, o que que a gente pretende enveredar de discussões nesse momento? Então, primeiro, talvez, balizar as designações das debilidades neurológicas das diferentes doenças do sistema nervoso central, o que cabe ao fisioterapeuta em qualquer condição, no momento da vigência, no momento agudo, e como que ele vai reconhecendo junto com o time assistencial, qual é o momento de começar essa intervenção, qual é o olhar que esse fisioterapeuta, numa UTI, semi-intensiva, enfermaria, ele consagra junto com a equipe da vigilância neurológica para esse paciente. E, acima de tudo, e aí nos cabe a esta aquecer de ideias, que seja uma abordagem individualizada, funcional e com metas programadas, né? E, acima de tudo, mensuráveis, porque não raro a gente se depara com um olhar, às vezes, dentro do contexto hospitalar, considerando que pode ser escassa a possibilidade de progresso do paciente, não é? Há uma grande possibilidade de intervenção e desfechos muito importantes no ambiente hospitalar, e se eles puderem ser identificados e mensuráveis o que é esperado ao longo da intervenção, isso seria extremamente importante, até para a gente ter os desfechos dentro da prática hospitalar e considerando a prática baseada em evidência, ou seja, o que faz sentido fazer com qual desfecho monitorizado. No encontro de hoje, a gente pretende aquecer o tópico um e boa parte do tópico 2, e no segundo encontro, falar das estratégias do tratamento, até para dar um fôlego aí nas ideias e as dúvidas que surgirão. Bom, claro que quando a gente pensa nesse paciente, de bate-pronto nos ocorreria a seguinte estratégia: em qualquer quesito de alocação numa UTI semi-intensiva em enfermaria, quando a gente é chamado para avaliar um paciente neurológico, a primeira coisa que nos cabe a decifrar é qual é o momento clínico que ele está, se é um evento agudo, se é um paciente neurológico agudo ou um paciente crônico, se ele está minimamente estável do ponto de vista neurológico dos demais quesitos clínicos, e aí entender que ele passa a fazer parte dessa intervenção da fisioterapia motora. E outro dado importante que também nos cabe é decifrar de maneira alinhada, junto com o que consta no prontuário, dos dados médicos, da enfermagem, o que foi identificado, que ele também é, é, colete os dados dos sinais e sintomas daquele problema neurológico, para ele poder confrontar se aqueles sinais e sintomas que ele está encontrando naquele momento têm a ver com aquela lesão ou se apareceu algum sinal adicional. Sendo assim, então, declaradamente, o nosso compromisso enquanto fisioterapeuta é um exame físico geral, neurológico, mas principalmente um cinético funcional global. E por isso que a gente atualiza o termo, desde o que já foi declarado pelo COFITO em 1998, nas diretrizes ali do COFITO, e graças ao tudo que é composto ali pela Abrafim, a Sociedade Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, que o termo melhor apropriado da abordagem do fisioterapeuta para as debilidades é aquele que se debruça tanto para as debilidades e potencialidades. É o que nos cabe enquanto fisioterapeuta. Sendo assim, então, esse é um retrato dinâmico, como a gente também poderia concluir. Quando a gente está com aquele paciente no contexto hospitalizado, a gente tem o entendimento do diagnóstico médico, entende os sinais e sintomas que a gente coleta à beira-leito, mas em paralelo nós estamos focados a entender a cada momento o que o paciente pode contribuir, executar, participar, para em cada momento a gente ir trilhando o prognóstico funcional. E claro que isso é dinâmico. À medida que o paciente melhora daquele quadro neurológico, e essa roda gira e a gente torna o programa mais robusto. Claro que, dentro das diretrizes da prática baseada em evidência, o programa estabelecido não é só aquele que o fisioterapeuta entende como melhor.
ele se debruça sobre o respaldo técnico científico, mas assume o compromisso da prática baseada em evidência de atender a intervenção que melhor possa cumprir as preocupações, demandas do paciente, da família e da equipe que maneja esse paciente. Então, esta é a grande orquestra aí que sempre a gente vai seguindo ao longo da nossa intervenção. Sendo assim, outra análise para que nós estejamos sempre com um olhar paralelo aos dados que nós temos ali do prontuário, claro que é sempre seguir o mesmo raciocínio clínico, que é, pera, qual que é essa doença que eu estou aqui em mãos tratando? Como começou os sinais e sintomas? Qual foi o conjunto de síndromes e sinais e sintomas que aconteceu dessa afecção neurológica? Onde que está o problema? Qual a estrutura foi comprometida? Qual é a área comprometida ou estimadamente comprometida? E, por outro lado, o que que desencadeou? Porque não raras vezes a gente está lá no hospital atendendo algum paciente e está diante de uma debilidade neurológica que não se tem o diagnóstico. E a estratégia, existe hipóteses diagnósticas, mas o que torna uma pista, a lupa investigatória para o quadro, é exatamente como aquilo vem se desencadeando, para entender a melhor proposta de tratamento clínico e, em paralelo, o olhar do fisioterapeuta nesse sentido é ir acompanhando essa montagem desse quebra-cabeça para entender o desfecho do tratamento clínico, como esse paciente se comporta, como ele vai apresentando os sinais de melhora, para ele estabelecer o diagnóstico, portanto, fisioterapêutico. E aí, eu acho que cabe uma discussão muito importante, ao meu entendimento. Não raro, os termos agudo, subagudo e crônico, ao meu entendimento, eles ficam muito bem declarados com marcos clínicos ligados à doença. Então, por exemplo, se eu estou tendo um quadro de AVC, eu tenho sinais e sintomas ofensores dos sinais que estão revelando que eu posso estar incorrendo num AVC, vou para o hospital para identificar se é um AVC, vou, e aí estou dizendo que é a fase aguda, que é quando os sinais e sintomas estão na sua expressão de debilidade neurológica, diante do tratamento, a identificação do quadro para aquele tratamento, o que é esperado? Que aquele tratamento se cumpre o êxito da etiologia, o que desencadeou, que ele pare de ter a deterioração, a piora do quadro neurológico. Então, normalmente, quando a gente está num evento agudo neurológico, na linha do tempo, isso perfazerá a seguinte condição: as primeiras 24 horas, fase aguda, a identificação do que está desencadeando, o diagnóstico, a identificação diagnóstica, a composição estratégica do tratamento e a resposta ao tratamento, que perfazerá entre 24 e 48 horas. Considerando essa análise, por exemplo, para um AVC isquêmico, que pode ter cursado com a necessidade e êxito do desfecho daquela área do trombo pela trombólise ou trombectomia, quando ele passa esse período das 48 horas, ele passa para o período crônico, ou seja, parou de deteriorar, o fator desencadeador está controlado, e ele está na fase crônica do AVC, mas não significa que ele está na fase crônica da reabilitação. Então, quando estivermos lendo algum artigo, é muito importante que, obviamente, a gente tenha o olhar tático de entender se aquele artigo se destina à caracterização dessas fases inerentes às fases da doença ou às fases da reabilitação, já que as fases da reabilitação não são as mesmas fases de período na linha do tempo, ok? Então, isso é muito importante, tá? E dentro da prática hospitalar, como para quem tem a prática ou quem não tem, poderia nos ajudar essa consolidação do raciocínio, isso é muito importante. Porque quando a gente está com aquele paciente que entra com uma debilidade neurológica aguda, o que será o marco da intervenção segura o diagnóstico foi realizado, começou a intervenção, ele parou de deteriorar
não há risco neurológico ou de deterioração neurológica da minha intervenção. Por isso que as fases da afecção nos ajudam a esses marcos estratégicos de começar a fisioterapia no momento adequado. E olha que, por outro lado, isso nos chama a responsabilidade para um quesito tão interessante. Vejamos, esse artigo que mostra na linha do tempo os eventos que acontecem no AVC, por exemplo, olha que interessante, né? Então, por exemplo, nas primeiras 24 horas, tem agressão da vulnerabilidade neurobiológica, que pode ter, incorrer de acordo com a gravidade, com deterioração neurobiológica, processos inflamatórios, processos inibitórios, e que, passado 24 a 48 horas, que vão do número 1 para o número 2, quando essa série de eventos ofensores ao sistema estão acontecendo, a gente está acompanhando o desfecho do tratamento. E isso também é importante, entender qual é o desfecho do tratamento, o entendimento do diagnóstico e a responsividade do paciente à intervenção. Por outro lado, olha como também isso é muito interessante para a fase hospitalar, porque passada então as 48 horas, olha a série de eventos neurobiológicos que estão prontos a acontecer, que contam a favor da nossa intervenção. Ou seja, ele está passando do ambiente hostil neurobiológico para um ambiente de total possibilidade de intervenção da fisioterapia ou da terapia ocupacional, da fonoaudiologia, do processo da reabilitação, como mostra aí a terceira linha que eu grafei aí do artigo, em que as terapias, exatamente com a história da mobilização precoce, não é só a mobilização como um processo de querer músculo, de querer movimento. Claro que a gente quer, mas a gente quer uma intervenção para o paciente neurológico de modo estratégico, individualizado, que aqueles estímulos possam ativar as áreas inativas e que toda a circuitaria neurobiológica se organize e se dê da melhor maneira possível. Então, olha que interessante isso. Esta ideia da mobilização precoce para o paciente neurológico traz ao nosso colo uma importante responsabilidade, que a terapia não pode ser feita igual para todo mundo e nem tampouco de uma maneira rasa, que não atinja esses limiares excitatórios e de organização desse ambiente neurobiológico. Sendo assim, então, claro que também a gente daí alinhava com outra questão que enfrentamos no contexto hospitalar, como ilustra essa foto de um artigo do Ambrosino, que quando a gente está com esse paciente hospitalizado, num contexto ou grave ou não grave, vai da sua condição, não é? Ele pode ter uma injúria do sistema nervoso, com comprometimentos que não são só motores, podem ser motores, sensoriais, cognitivos, e que também, dada a sua gravidade, ele pode ter vulnerabilidades respiratórias, está sendo assistido por ventilação mecânica, e daí estar alinhando a melhora do quadro neurológico, o quanto que esse quadro respiratório está estável, com os desfechos favoráveis para o desmame da ventilação mecânica no tempo adequado, como que está a responsividade dessa bomba cardíaca e dos aspectos cardiovasculares, já que é durante o manejo e esse paciente neurológico sai da condição de homeostase e qualquer manejo, uma elevação de cabeceira, sentá-lo beira-leito, precisa ser tão bem mapeado, e ainda bem quando ele está numa UTI semi-intensiva, ele está plenamente monitorizado para que a gente esteja atento aos sinais da pressão arterial média, o traçado cardíaco, a frequência cardíaca, já que ele pode estar estável do contexto neurológico, mas ter alguma vulnerabilidade da eficácia cardíaca, e isso levar a uma ineficácia do bombeamento cerebrovascular, e que seria um grave prejuízo. Por outro lado, como já é tão bem sabido, esses pacientes no contexto hospitalar, e diante de uma gravidade ou diante de um contexto de uma não atividade habitual,
além de perderem a sua eficácia motora, eles têm toda a vulnerabilidade da disfunção do músculo e a vulnerabilidade da perda da massa muscular, com todas as alterações da massa corpórea. Por isso que, ao montar esse quebra-cabeça do paciente neurológico, a gente está sempre costurando esses itens que são: eu tenho para avaliar de um modo seguro e estratégico os quesitos neurológicos, mas sempre em paralelo de análise e cuidado, os aspectos cardiorrespiratório, os osteomioarticulares, porque eu posso ter um paciente de uma prótese de quadril que fez um trombo e esse trombo é que evoluiu para um AVC, e daí, não, assim, eu vou ter que ter todo o cuidado para esse paciente com AVC e pós-prótese de quadril, ou se ele tinha um quadro de artrose, ou se ele tem alguma outra limitação osteomioarticular, para que a gente lide com o manejo do segmento musculoesquelético com todo o cuidado que cabe ao fisioterapeuta. Por outro lado, há de se considerar que se ele sai dessa demanda da sua atividade, e não raro ele pode estar recebendo acesso da alimentação pela sonda nasointeral, ou pela uma gastro, ou pela uma gastrojejuno, há todo um aporte proteico-calórico e o metabolismo, a motilidade gastrointestinal alterada, e entender como que está esta motilidade gastrointestinal, essa absorção, já que se nós estamos numa demanda motora, nós queremos que aquele paciente evolua para aquela demanda junto com o aporte proteico-calórico para uma constituição anabólica e não de extremo catabolismo para ele não perder mais músculo. E também analisar como estão os fatores hormonais, quiçá se ele tem alguma vulnerabilidade prévia de debilidade hormonal que poderia vulnerabilizar o seu tratamento. Claro que a gente mereceria todo um cuidado pormenorizado de discussão para cada um desses itens, mas neste encontro nos deteremos aos aspectos neurológicos. Dessa maneira, então, a pergunta para que a gente não se perca, porque num plantão, não raro a gente assume um N de plantão, escuta a passagem do plantão, vai rastrear no prontuário, vai avaliar o paciente, e daí começam as perguntas ligadas àquela sequência das 4 etapas, que é: aonde a lesão? Ela é visível do ponto de vista macroscópico, ela foi identificada pela ressonância, por uma tomografia. Como ela foi visualizada? Ela está no sistema nervoso central, periférico, em qual topografia ela está? Ou não, ela não é demarcada do âmbito macroscópico, ele tem uma encefalopatia metabólica, ele tem uma deterioração neurobiológica, ele tem uma tempestade, está lá em franca crise convulsiva, e tem um desequilíbrio desse equilíbrio, né, biodinâmico do cérebro. Então, tem uma alteração neurobiológica levando a essa tempestade neuronal. Então, entender que nós podemos nos deparar tanto por situações muito bem mapeadas e aquelas difusamente acometidas ou aquelas de consequência metabólica. E por isso que a gente divide o sistema nervoso central entre, né, central e periférico, para que nós não nos percamos na lupa. Senão a gente fica enlouquecido de colher quais são os sinais e sintomas esperados. E dessa maneira, a gente assim os divide para que a gente possa identificar aonde estamos identificando as debilidades daquele paciente. Ou seja, será que ele tem alguma debilidade em vias que levam à sensibilidade, na aferência, como no caso da vigência inicial do Guillain-Barré, né? Que ele começa com uma queixa de dormência, por exemplo, de membro inferior, e depois com perda de todas as vias eferentes que conduzem à motricidade. Então, aonde é essa debilidade do paciente? São nas vias aferentes, são nas vias eferentes que levam ao movimento. Aonde é o problema? E não esquecer também, como a gente bem o sabe, que o sistema nervoso, além de contribuir para a parte modulação desses estímulos sensoriais e entrega desses estímulos motores, ele também ajuda, e ele é muito importante para manter a sua homeostase, já que
toda a modulação e equilíbrio do sistema nervoso visceral é ajustado pelo simpático e parasimpático. Então, a gente pode, de repente, ter aquele paciente que não tem nenhuma debilidade neurológica, sensorial ou motora, mas ele tem uma desautonomia. E a gente vai ter que ter todo um cuidado colossal, tal qual teríamos para outras debilidades, ao fazer a elevação da cabeceira, ao colocá-la em sedestação, ao colocá-la em ortostase, garantindo que haja este equilíbrio para que esse desequilíbrio entre o simpático e o parasimpático não levasse a essa vulnerabilidade também de uma desautonomia. Por outro lado, também vale recordar que o sistema nervoso central, a gente então espera que o quê? Pelos próprios subsídios do controle do movimento, o que nós esperamos ali, de acordo com a estimativa da área cometida ou com o que a gente encontra à beira-leito? Problemas do controle da ordenação motora, ou então Da sala. da modulação, ou ainda, por exemplo, que eu posso ter um paciente que interna no pronto atendimento achando que é um AVC por uma parada Chamou? comportamental ou por alteração de memória, e o Ah, problema do paciente não virá como uma queixa de sinal e sintoma neurológico, motor nem sensorial. Ele virá como uma queixa cognitiva, como uma debilidade motora, ou como, desculpa, como uma debilidade de memória, como uma debilidade de praxia, como uma debilidade de linguagem. Então, é importante que estejamos atentos tanto para as funções cognitivas que podem estar que podem estar com este dano e identificá-las, tal qual a gente poder ter o relato. O paciente, a família leva o paciente para o ponto de atendimento porque ele começou a ficar agressivo do nada e achou que era algum problema, e ao identificar é um tumor nas áreas que modulam o comportamento. Por isso que é muito importante entender quais são as debilidades neurológicas na admissão do paciente para acompanhar esses desfechos do tratamento, ok? Assim sendo, então, e por isso que é tão importante, como a gente estava dizendo, lembrar que boa parte do sistema parasimpático está lá no tronco encefálico, toda a modulação do parasimpático, assim como do simpático está ao longo da medula tóraco-lombar. Então, quando eu estou um paciente lesado medular alto, completo ou incompleto, olha o desafio, né? Que além de lidar com as debilidades sensoriais e motoras desse paciente, para esta condição de sedestação na cama, de sedestação beira-leito, ou pensar na prancha ortostática, eu vou ter que considerar tanto as debilidades sensoriais e motoras, como desequilíbrio e readaptação do sistema nervoso autônomo, já que numa lesão medular alta, ele terá a maior expressão do parasimpático e a não convergência do sistema simpático modulando o parasimpático. Então, esses são os desafios que a gente sempre vai adicionando ao plano de cuidado desse paciente neurológico. E aí a gente poderia pensar, Júnior, mas beleza, já que a gente está falando do paciente adulto hospitalizado, quais são as prevalências de admissão desses pacientes no contexto hospitalizado, né? No contexto hospitalar? Então, como a literatura já diz, de bate-pronto, o que mais tem demanda de internação aí é o AVC, e lembrando que dentro do bojo da doença cerebrovascular, que é o AVC, a gente tem o ataque isquêmico transitório, que é o sinal e sintoma neurológico com regressão espontânea e sem desfecho no exame de imagem, o AVC isquêmico, que é o mais incidente, ainda bem, porque é menos pior, é o que tem o tratamento por janela de tempo do início dos sinais e sintomas, de seguir tanto pela trombólise como pela trombectomia, e o AVC hemorrágico. Lógico que é um pouco mais com consequências de vulnerabilidades. O traumatismo crânioencefálico, e não raro, o mais frequente de admissão são os contextos moderados e graves, dada a área de lesão, a área de comprometimento, as áreas de hemorragia ou sangramento do encéfalo, e todo o cuidado ali para entender as áreas comprometidas, a reabsorção e se passará por alguma intervenção cirúrgica ou não.
As lesões medulares, e daí a gente tem dentro das lesões medulares o capítulo de traumatismo raquimedular, as neoplasias do sistema nervoso central, já que isso também tem acontecido com uma grande frequência, e daí entender o tipo do tumor diagnosticado, o estadiamento do tumor, se é uma recidiva, se ele já passou por algum tratamento prévio para essa neoplasia, porque ele pode ter uma queixa pregressa neurológica de alteração sensorial ou de alguma outra alteração por conta de uma quimioterapia, de uma radioterapia, entender se ele já tinha alguma debilidade ou se é um diagnóstico naquele momento e quais são as debilidades encontradas, qual é o plano de tratamento para essa neoplasia, de repente ele interna para fazer o acompanhamento, fazer uma abordagem do tratamento pré-operatório e depois fazer a abordagem, entender como é que fica o pós-operatório depois. As encefalopatias, que são, na verdade, um grande batizado aí generalista, né? De dizer que o cérebro está sofrendo, e daí pode ser por uma disfunção hepática ou uma desordem renal ou alguma impregnação tóxica de alguma medicação ou outra droga ilícita, levou ao todo a uma desorganização metabólica do cérebro, e ele apresenta aquele dano neurológico e entender a magnitude daquele dano, o tratamento e o seu desfecho. Assim como a gente tem o caso do sofrimento cerebral difuso pela parada cardiorrespiratória, aquelas que perduram o tempo mais do que gerenciado e que levaram ali ao encéfalo um tempo de sofrimento por privação do fluxo sanguíneo e por privação de oxigênio, levando ao dano neurológico. Por outra vez, não raro aí, infelizmente, o capítulo que vivemos, né? Pós-Covid, as infecções do sistema nervoso central, e entender se foi uma infecção que invadiu todo o encéfalo, ou se foram envoltórios das meninges, ou das vasculites, como tivemos o capítulo do Covid, que, como a gente bem o sabe e entende hoje, que o Covid é uma doença endovascular, e por isso que para cada indivíduo atingiu aí o órgão-alvo pelo vaso ao que ele acometeu. Por outro lado, a gente pode ter, dentro do contexto hospitalar, um paciente crônico. E aí é importante entender declaradamente também que esse paciente com quadro de Parkinson, demência, enfim, numa doença degenerativa, ele não interna no começo da doença. Ele interna na fase moderada ou avançada, ou por pneumonia aspirativa, ou por infecção urinária, ou por queda. E daí, nos processos infecciosos, é muito importante recordar que na vigência da infecção eu posso ter uma, uma, uma condição de aparente piora do quadro neurológico pelo quadro infeccioso. E daí é tão importante para esses pacientes crônicos a gente levantar como é que ele era esse paciente antes, como é que era o quadro funcional dele antes, como é que era a sua independência nas atividades funcionais, como é que era a mobilidade dele, até para ir também acompanhando que, diante desse quadro infeccioso, como ele é respondedor ao quadro do tratamento infeccioso, como no caso da pneumonia, como no caso da infecção urinária, como é que ele vai melhorando o quadro infeccioso e volta ao estado basal crônico da sua doença degenerativa, para a gente também não subestimar esse paciente. E, por outro lado, as doenças neuromusculares. E dentro desse bojo, a gente tem as doenças rapidamente progressivas, como o caso do Guillain-Barré, que daí consideramos, obviamente, como essa análise cuidado agudo, o que está desencadeando, a etiologia, como o paciente foi respondedor ao tratamento, e lembrando que nas doenças rapidamente progressivas, neuromusculares, a vigilância tanto vai para o quadro motor, como para a vigilância do quadro respiratório, já que lembrando que além de ter a vulnerabilidade do desempenho motor, ele também pode comprometer o desempenho ventilatório. E por isso que é tão importante o compromisso do fisioterapeuta na vigilância da fase aguda, o tratamento, a monitorização das medidas ventilatórias, para entender o quanto ele está estável ou vulnerável do ponto de vista respiratório. Nas doenças lentamente
neuromusculares lentamente progressivas, como a esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, em que ele vai tendo a deterioração gradativa. No começo da doença, obviamente, ele não está hospitalizado. Não raro, quando ele interna também na esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, é por uma pneumonia aspirativa, ou infecção urinária ou outras lesões, né, uma lesão de pele ali, que levaram a processos infecciosos. E lembrando, de novo, o mesmo raciocínio. Quando ele tem alguma vulnerabilidade de um processo infeccioso, merece nosso zelo do olhar, do tratamento, o desfecho do tratamento da infecção e devolver ao paciente o contexto de mobilidade, de funcionalidade, como ele era antes da intervenção. Então, essa é uma fotografia geral que a gente tem dos pacientes mais comuns de termos do contexto hospitalar e que nos leva a esse retrato sumarizado agora, que a gente pode ter doença do sistema nervoso central, as agudas e crônicas, e entender das agudas, como ele foi respondedor ao tratamento, aquelas fases aguda, subaguda e crônica do evento agudo, o quanto ele está estável, que me permite a intervenção e a robustez da parte motora, sem que eu leve a uma lesão secundária. Se é um paciente crônico, como ele era antes, se é uma doença neuromuscular de evolução rápida, os cuidados e a análise do desfecho do tratamento, por exemplo, para um Guillain-Barré, se ele vai receber pulsoterapia, se ele vai receber plasmaférese, o que está sendo a equipe médica está indicando para o tratamento e como ele melhora ou como ele para de piorar desse sinal, como a vigilância do desempenho ventilatório e nas doenças neuromusculares de evolução lenta, por que que ele interna e como é que ele era antes da internação. Tendo então esse retrato, eu espero que a gente estejamos todos juntos aí no raciocínio e montando aí esse quebra-cabeça. De novo vem a pergunta: nossa, mas Júnior, no meio de tanto detalhe, no paciente hospitalizado tem aquele paciente, o cardiopata grave, o pneumopata grave, o metabólico grave, e eu tenho o neurológico grave? Sim. Então, para a gente não se perder, é claro que não há nenhuma novidade nesse escopo, é apenas um recapitular do nosso olhar disciplinado, que é sempre pensar: pera, que doença que eu tenho em mãos? É uma fase aguda ou fase crônica, como a gente estava falando? A gravidade, o prognóstico daquela situação? Não, é um paciente que descobriu um tumor ou é um traumatismo de coluna com lesão de medula, mas não pôde ainda abordar a coluna. É uma fase de preparo para uma cirurgia. Ele vai para a cirurgia, quais são os cuidados pré-operatórios? Como ele sai da cirurgia, como foi o manejo cirúrgico, quais são os cuidados pós-cirúrgicos que a gente discute com a equipe médica, da condução daquela mobilização do paciente, os exames complementares, tanto os laboratoriais, diagnósticos, como aqueles de imagem, ou como aqueles eletrofisiológicos que vão nos decifrando o quanto que o paciente tem alguma outra vulnerabilidade adicional, e deste modo a gente terá a análise paralela, como estávamos falando, ao dado clínico do paciente, para termos os cuidados especiais pertinentes a cada paciente, a cada doença e a cada fase. Os medicamentos, já que o paciente pode estar tomando alguma medicação em algum horário e estar prejudicando o rendimento da fisioterapia. Ele não dormiu bem à noite e foi impregnado de alguma medicação indutora e que mantém o sono, e aquele paciente, naquela condição, quando eu chego de manhã, ainda o seu metabolismo está impregnado daquela medicação, deixando que a sua participação e o seu nível de alerta não seja tão efetivo. Ou estou atendendo aquele paciente que tem uma hipertonia, que está cursando com uma hipertonia severa, será que não valeria a pena investigar que relaxantes musculares que a equipe médica poderia sugerir, ou aliado com alguma medicação, que outra intervenção poderia ser proposto para atenuar uma condição de hipertonia e de espasticidade? Ou estou com aquele paciente que é o quadro do Parkinson, que o paciente interna por uma pneumonia e daí não reconciliam aquela medicação, o Prolopa dele nos horários adequados, e eu estou indo para atendê-lo
em longe da eficácia da Prolopa, então ele está mais rígido, o desempenho motor dele está pior, então os medicamentos precisam ser muito bem discutidos, quais estão favor da terapia, em favor da reabilitação do paciente e poderiam ajudar e estão faltantes. E assim, batido esses itens ali que nós vamos repescando antes de começar nossa intervenção, é aliado de entender quais são os antecedentes clínicos que o paciente tem, mas essa grande pergunta é fundamental, como nós poderíamos concluir que os antecedentes funcionais são tão importantes. Porque eu posso ter um paciente, por exemplo, isso já aconteceu. Ah, ele tem um AVC, e daí ele tem um AVC do lado que ele está se recuperando, do lado direito, que ele usa, por exemplo, uma bengala, que ele tem um quadro de osteoartrose de quadril, e aí descobre-se que o desencadeador desse AVC foi uma arritmia cardíaca, e a equipe vai propor de colocar um marcapasso quando indicado para ajustar, e coloca o marcapasso do lado direito, onde ele não vai poder fazer o apoio com a bengala. E daí é importante que a gente faça essa discussão com a equipe. Olha, do lado direito não é o melhor lado, porque é o lado que ele tem debilidade motora, ele já usava bengala para uma debilidade osteomioarticular, ele também cursou com uma debilidade neurológica, e eu preciso do aditamento da bengala e do apoio. E com o marcapasso recente, ele não vai poder descarregar peso naquele braço. Então é importante que a gente entenda como é esse paciente, como é o seu aditamento que ele utilizava, qual é a adaptação, se o aditamento está da melhor maneira, a bengala, o andador, se ele precisa ser revisitado, a altura, se a mobilidade é segura, até para que a gente possa propor metas execuíveis para aquele caso e adaptar sempre que necessário. Sendo assim, aí a gente vai somando itens do quebra-cabeça, não é mesmo? Que é pensar, pera, então cheguei para atender esse paciente, ele está neurologicamente grave, então ele deve estar sedado, em ventilação mecânica, e entender, ele está grave, e por isso está sedado e com suporte da ventilação mecânica. Mas claro, como a gente entende dentro do ambiente de terapia intensiva, não é para ele ficar o resto da vida sedado. A ideia é ele estar sedado para receber o tratamento, colocar aquele organismo em repouso e ser o fator de neuroproteção encefálico. Assim que ele melhora como respondedor ao tratamento, é esperado o desmame da sedação, o acoplamento do respirador à melhor condição do paciente, e daí o que é conjugado nesse momento, que com a retirada da sedação, nós vamos avaliando que retirar da sedação, como aquele paciente desperta e como ele vai mantendo esse despertar e o acoplamento com o respirador, que determinará esta condição do desmame da ventilação mecânica da melhor maneira possível. Assim como aí a gente também vai alinhando, além desse necessidade do suporte ventilatório, como é a condição respiratória, a troca gasosa, a resposta hemodinâmica, com que tipo de droga que ele está, é uma droga para ajudar o bombeamento, para ajudar a frequência, para ajustar a parte vasoativa, para entender aquela medicação entrou e ele está estável, que me permite a mobilização segura, ou a droga entrou, mas ele ainda não está estável daquele quesito da instabilidade hemodinâmica, então eu tomarei alguns cuidados, ou para não mobilizar quando for um grave ofensor hemodinâmico, ou para mobilizar com o cuidado, entendendo por que aquela droga entrou e como ele vai respondendo àquela questão. E como estávamos falando, não ampliar a lupa da análise apenas para as debilidades sensóriomotoras, já que ele pode ter, além de debilidades sensóriomotoras, ele pode ter vulnerabilidades cognitivas diante da lesão, ou já ser assim, como são os quadros de demência, não é? Então, ele pode ter vulnerabilidade de memória, de linguagem, de atenção, de planejamento da atividade ou até comportamental, como é tão comum, por exemplo, nos traumatismos crânioencefálicos moderados e graves, quando eles comprometem o lobo frontal, já que nós sabemos que é uma topografia neural que, em grande parte, modula
esse ajuste comportamental. O paciente pode estar muito libidinoso ou estar muito agressivo diante dessa desregulação diante da lesão e entender que qual medicação que a equipe médica pode propor para ajustar esse comportamento e ele ser também um aliado para o tratamento da melhor maneira de participação que o paciente pode executar naquele momento e, de acordo com o que ele melhora, refazer esse plano estratégico. Por outro lado, também investigar, como também a gente lembra muito bem, que ele pode ter um comprometimento da visão ligado ao nervo óptico ou da audição ligada ao nervo coclear e ser um comprometimento ligado à lesão. Ou ele já ter uma vulnerabilidade pregressa e a gente não esquecer de entender. Não, pera, ele tem já uma vulnerabilidade do campo visual, porque ele já tinha um outro AVC, ele já tinha uma vulnerabilidade da audição, que ele já tinha um outro comprometimento. Não, não é neurológico, ele tem um comprometimento da retina. Então ele já tem um comprometimento da visão, mas não é do escopo neural, mas é do escopo da captação desse estímulo visual. Não, ele já tinha um comprometimento auditivo, mas não é neurológico. Ele já tinha uma vulnerabilidade dessa captação e dessa decodificação auditiva. E não menos importante, além dos aspectos motores, lembrar que quando manejarmos o paciente, o destino do movimento que nós estamos propondo, aliás, desde quando a gente chega à beira-leito e tira o lençol e vai perguntar para o paciente, ou, claro, quando ele pode interagir, melhor ainda, né? É perguntar para ele: o senhor, cadê seu lado direito, lado esquerdo? O senhor está no meio da cama, o senhor está alinhado na cama. Quando a gente começa a aventar as hipóteses, pera, será que ele sente os segmentos corpóreos? Será que ele sente e percebe os segmentos corpóreos? Será que ele sente e percebe toda essa condição da acomodação do corpo no leito, já que o primeiro ambiente que a gente vai fomentar a mobilidade é o leito. Então, quanto melhor ele tiver reconhecendo, sentindo seus segmentos corpóreos e como eles estão acomodados no leito, será uma importante bússola de investigação. Como ele tem debilidades, como ele melhora, como ele não melhora e como lidar com elas. Porque, por sua vez, a gente também está aliando o olhar. Ah, ele teve uma injúria de toda essa estabilidade elétrica, que teve instabilidades do ajuste do tônus, o que debilidade do tônus é esperado para aquela doença. Então, se eu tenho uma doença do sistema nervoso periférico, não é esperado que eu tenha uma hipertonia, não é condizente, já que hipertonia é um desequilíbrio da rede neural. E numa condição do sistema nervoso periférico, eu tenho uma debilidade do desfecho neural. Então é importante entender qual é a debilidade do tônus esperado, o que era esperado para cada perfil de doença, sistema nervoso central e periférico, assim como a modulação para o adulto dos reflexos superficiais, como a apreensão palmar e o Babinski, que voltam a estar presentes no adulto quando há uma lesão do sistema nervoso central, assim como se há alguma dúvida como o tônus está encaminhando ali, será que ele está flácido? Será que está vindo uma hipertonia? Está vindo uma hipotonia? E nós estamos em dúvida, fazer o teste dos reflexos profundos, né? Dos grupos musculares pertinentes a estarem vulneráveis diante dessa modulação do tônus, para termos a seguinte hipótese: pera, eu achava que não tinha alteração no manejo rápido, mas quando eu fiz o teste do arco reflexo, tem uma hipotonia e hipotônico continua. Ou, não, eu achava que não tinha, quando eu fui fazer o teste, está vindo uma hiperreflexia. Então, deve vir muito hipoteticamente, junto com essa hiperreflexia, uma hipertonia, até para a gente poder entender como que está reorganizando-se toda essa circuitaria neural. Então, as identificações, o tempo dedicado à análise, a análise empregada,
ela é relevante quando responde dúvidas do quadro neurológico e quando nos faz pensar que conduta adotaremos. Por sua vez, quando o paciente pode cooperar, pode colaborar, é levantar a seguinte pergunta: pera, quais são as vulnerabilidades quando eu peço para ele um movimento? Ele, e aí já fizemos previamente, ele sente onde eu estou tocando? Eu dei o tempo dele sentir e perceber? Porque quanto de nós, às vezes, viu algum profissional da área da saúde, ao avaliar algum paciente, dizer assim: mexe aqui, mexe ali, mexe o pé, mexe o outro, e mal deu tempo do paciente sentir que mão era, se era a palma da mão, se era dorso da mão, se era o pé direito ou se era o pé esquerdo. Então, não é um salve-se quem puder a resposta neurológica. Lembrando que, diante de uma vulnerabilidade, o sistema está atordoado. E quanto melhor eu der um manejo efetivo e um tempo de resposta, que é o tempo de reação, como todos nós temos, para cada sentir, planejar e mover, para aquela condição ter uma vulnerabilidade. Então, quando eu estou investigando os aspectos do desempenho motor, eu preciso adotar a cautela de dar o estímulo adequado, tempo adequado, ver se o paciente entendeu, sentiu, percebeu e depois ir concluindo se as debilidades são de ordenação da força motora ou se quando ele cumpre o movimento ele não mantém é, aquele movimento num dado eixo, num dado plano que a gente gostaria, que pode ser uma vulnerabilidade de resistência dessa ativação muscular, ou se quando ele executa o movimento, a vulnerabilidade não é de força, pode ser de incoordenação, e aí revela-nos uma outra área do encéfalo comprometida, ou se não é de coordenação, não é de força, quando a gente faz a troca postural e põe ele sentado ao beira-leito, a gente percebe uma instabilidade postural que pode denunciar uma vulnerabilidade de déficit de equilíbrio, que também vai nos levando à análise complementar de qual é a área comprometida e o que faremos taticamente com aquilo. Ou qualidades de motricidades específicas, como os movimentos de prontidão automática, para entender quais são as debilidades do desempenho motor, correlacioná-las com as áreas estimadas de lesão ou com os circuitos estimados de lesão, compor a estratégia naquele tratamento, entender como o paciente foi respondedor e como eu medi a qualidade daquele movimento, como eu documentei no meu prontuário e como eu passo em plantão. E, por sua vez, se eu tiver algum paciente com, de repente, estou lá supostamente com aquele paciente comatoso, ou pouco responsivo, com estado mínimo de consciência, e daí teremos em mãos um manejo tão importante, que é como a gente faz com o bebê, né? Quando a gente está ali querendo entender as respostas para cada fase do marco de desenvolvimento da criança, quando a gente faz aqueles manejos com a criança, o que estamos querendo concluir? Pera, eu virei a cabecinha, o corpinho do bebê acompanhou a cabecinha, ou virei o corpinho, a cabecinha acompanhou. Uau! Então, as reações de endireitamento estão presentes, já que quando o paciente se alinha, não é só uma ação volitiva, voluntária, ela também tem um respaldo de ajuste automático lá no tronco encefálico, que é a reação de endireitamento da cabeça sobre o corpo, que facilita a conclusão do rolar. Então, eu posso fazer o manejo tentando a indução do rolar, ou quando eu sento o paciente e vejo, poxa, eu achava que ele estava super hiporresponsivo ou nada responsivo, e ele levantou a cabeça contra a gravidade, assim como o bebê. Quando ele se senta, quando ele levanta a cabeça, não é por uma ordenação volitiva que a gente pediu, bebê, levanta a cabeça. Quando ele levanta a cabeça, são porque respostas lá do tronco encefálico que identificam essa instabilidade da cabeça
por respostas antigravitárias, aquela criança estende a cabeça, e tal qual o adulto, para pensar, pera, sentei o paciente beira-leito, ele não tem a menor resposta de estender a cabeça, será que ainda ele está organizando esse comprometimento neurológico ou a lesão é tão grave que ele não vai mesmo estender a cabeça? Então, nós temos que tentar manejar, induzir o movimento, ver a resposta, ver ao longo das terapias o desfecho da resposta e entender como ele vai apresentando respostas mínimas de movimento, ainda que de respostas de movimentos de reações automáticas, como do endireitamento, vencer a gravidade com a cabeça, e quando ele se senta, se ele desequilibra, se ele tem esboço de apoiar a mão para frente, para o lado ou para trás, como uma reação de proteção automática. Então, quando a gente vai compondo esses itens da avaliação neurológica, a gente vai conseguindo elucidar, pera, qual é o momento de gravidade, qual é o equilíbrio da parte neurológica que está, o que eu tenho em mãos, o que eu tenho em mãos naquele momento, o que eu estou fazendo para identificar se a minha auditoria eu estou fazendo do melhor modo e tá tudo bem se eu me equivocar. O que eu não posso é continuar me equivocando. Então, eu tenho que experimentar, tentar, explicar ao paciente, ou à família, ou à equipe, o que, que é a minha proposta de análise, e daí compor o meu plano de tratamento e o meu plano de evolução durante as terapias, até porque isso será um mote da passagem de plantão do fisioterapeuta. Porque quando a gente às vezes vê a passagem do fisioterapeuta, ele conta inúmeros dados médicos que estão no prontuário e que às vezes são relevantes, às vezes bastaria lê-los, e na parte da fisioterapia é a mobilização global. Como que não fosse tão rico o detalhe clínico como é o detalhe do manejo do fisioterapeuta. E isso não pode acontecer, como a gente está vendo que não há por que acontecer, não é mesmo? Dessa maneira, então, por isso que quando a gente está nessa vigência de transição desse paciente, é lembrar que todo esse despertar do paciente, esse acordar do paciente, é dada por essa estrutura lá no tronco encefálico, lá na formação reticular, que dessa estrutura saem as vias, que são chamadas sistema de ativadores reticular ascendentes, que isso dá o acordar e o nosso adormecer. E por outro lado, que por isso que pacientes graves, quando sedados, têm supressão dessa área, e daí essas áreas estão inativas, porque a gente quer que elas não estejam ativas. E de acordo com o desmame da sedação, a medicação para de impregnar para a supressão desses sinais, e a gente espera que eles aconteçam. Por outro lado, para um paciente neurológico grave, o que pode acontecer? Que é o seu não despertar se dá ou porque há uma lesão grave ali em tronco encefálico, nessa estrutura que ativam essas áreas, ou nessa circuitaria que ativam as áreas responsáveis pelo despertar. Por isso que, quando na vigência da retirada da sedação, é entender como o teu paciente desperta, se ele na retirada da sedação, se ele está alerta e como ele interage para alguns estímulos, ou se retirar da sedação, esperar o metabolismo hepático e renal peculiar daquele paciente, se ele continua com um não despertar, como um coma, como consequência desse quadro neurológico, ou se ele está na vigência do início de uma sonolência muito profunda, como o caso do estupor, e que vai migrando ao longo dos dias, de acordo com melhora com o quadro neurológico, para um quadro de sonolência mais superficial. E daí a gente vai montando, então, os itens em favor do nosso estímulo, do aproveitamento do paciente para o paciente, para a tática, para que ele melhor responde ao nosso estímulo para cada uma dessas condições. Por outro lado,
Se a gente tem a avaliação do nível de consciência, que é o despertar, aí a gente começa a enveredar para a seguinte pergunta, que é como se perguntássemos: se alguém perguntar para nós, nosso ambiente está com a porta fechada. Se alguém nos perguntar, Júnior, o que tem depois da porta? Ora, eu só vou saber o quanto a porta estiver aberta. O quanto a porta está aberta é o nível de consciência. O quanto a porta está aberta e eu vasculho no ambiente externo para saber o que tem lá é o conteúdo de consciência. Então, quanto melhor alerta está o paciente, é que eu poderei concluir os aspectos do conteúdo de consciência. E principalmente os mínimos que contribuirão para a nossa intervenção fisioterapêutica, que são o quanto ele mantém atenção ao meu estímulo, o quanto eu vejo que ele está orientado no tempo e no espaço. Olha, neste momento o senhor está no hospital recebendo o seu tratamento, agora é de manhã, o senhor fez a fisioterapia, tomou banho, agora depois à tarde vai fazer tal procedimento, vai para a poltrona, para quando passar o dia recapitular com o paciente. Vamos recordar? De manhã o senhor fez tal coisa, à tarde tal coisa, à noite tal coisa, porque este ajuste cronobiológico para o paciente também ajuda nos eventos neuroplásticos do próprio relógio neurobiológico, que favorecem o despertar e o adormecer pelas próprias liberações hormonais. Assim como entender se o paciente tem alguma vulnerabilidade de memória, já que tudo que a fisioterapia, em qualquer área que seja, o que nós estamos entregando e explorando com o paciente nada mais é do que o aprendizado de uma estratégia que nós estamos querendo ensinar a ele. E daí nós precisamos investigar se a nossa maneira de demonstrar, de ensinar, é a melhor para aquele paciente, para aquele contexto e para aquela estratégia que ele retém, e o fato dele reter é a sua memória. Então, se a gente dá aquele exercício e de uma maneira que ele compreenda, que ele sinta, que ele perceba e ele execute e ele melhore o seu desempenho, é o processo. E como ele retém quando a gente pede a ele, vamos repetir o procedimento que acabamos de fazer? Vamos repetir agora essa estratégia com o número de contagem de vezes que executamos para entender. Ele tem uma, diante da lesão aguda, alguma déficit de memória de curto prazo, ou ele já tinha um déficit de memória de curto prazo ou de longo prazo, para adotarmos as estratégias de retenção do processo de aprendizado que a gente quiser. Então, eu posso ter aquele paciente demenciado que se eu for propor para ele, por exemplo, o exercício de membros superiores ou o deslocar do tronco para um lado para o outro, não vai. Mas se eu identifico que ele desencadeia alguma resposta de memória de longo prazo, ainda mais quando é vinculado com uma memória afetiva, quando eu digo para ele assim: bom, o senhor gosta de valsa? O senhor gosta de valsa? Então vamos lá. Como que ela escolhe a valsa que ela mais gosta, porque isso tem uma impregnação afetiva e isso traz o impacto do movimento que dali pode se expressar. E eu entro naquele arcabouço daquele movimento de uma coisa que ela lembra, que ela retém, e vou dentro do processo da reabilitação. Então, os processos de memória também nos ajudam a decifrar qual é o melhor produto que eu estou explorando de retenção do aprendizado do nosso paciente. Porque, lembrando, porque o objetivo da reabilitação não é só lidar com incapacidades. A gente dribla as incapacidades, dá alternativas do driblar, porque a nossa responsabilidade enquanto profissionais da reabilitação é otimizar o produto que o paciente retém e para as demandas das atividades de vida diária, que é o seu desempenho. Por sua vez,
Um outro item que a gente avalia da qualidade de interação é se ele entende o meu comando verbal, as minhas solicitações, para entender se ele tem algum déficit de compreensão da linguagem ou de execução da linguagem, para saber se eu estou diante de algum quadro de afasia de compreensão ou de expressão, até para adaptar os comandos verbais ou as estratégias de acesso de explicar aquela atividade por alvos demonstrativos ou demonstrativos induzidos, e se ele entende o movimento e se há uma oportunidade de tornar o movimento mais complexo, de trazendo um desafio mais complexo motor que traga, por exemplo, uma demanda do dia. Olha, agora o senhor já ficou em pé, então nós vamos marchar no lugar e vamos marchar e andar com a mesma estratégia do passo, tanto para andar em superfície plana, como quando o senhor se deparar com algum obstáculo, de transpor o obstáculo. Então, é pensar tudo que dentro do ambiente hospitalar eu puder provocar, estimular, integrar e conseguir, para quando ele deshospitalizar, ele lidar com essas dificuldades e barreiras. Por isso que o conteúdo de consciência é um grande Waze elaborado que o fisioterapeuta tem para traçar o mapa da rota e como ele vai dar as pistas dos caminhos da reabilitação para o seu paciente. Assim sendo, então, o que nos cabe, portanto, ter muito cuidado naquilo que estávamos falando. Quando eu quero entender a debilidade de um paciente, é sempre perguntar-me: pera, eu investiguei se ele sentiu, se ele percebeu, e quando eu der um referencial, além do sentir e do perceber, é qual comando motor eu estou convidando-o a fazer, se faz sentido para ele ou não. Porque dizer para o paciente assim, aí traz o braço para mim, leva o braço para o senhor, pode ser um movimento à revelia. É o Waze que deu pane. Tá dando uma direção que eu me perdi no caminho. Agora, se nós mapeamos um Waze melhor, a trilha vai ser melhor, não é? Ao dizer seu braço direito está ao longo do seu corpo esticado, minha palma da mão na sua palma da mão direita, e agora vamos levar a palma da sua mão direita na sua testa. Então eu dou o melhor referencial de sentir e perceber, e quando dou o norte, a trilha do movimento, eu dou o movimento o mais identificável por ele, como um movimento simples, de levar a palma da mão no alvo que ele também tem como referência, para entender, pera, eu dei todas as pistas, dei todos os caminhos e não veio neste momento nenhum movimento. Poxa, eu dei as pistas, dei o tempo e ele está começando a integrar alguns comandos motores da mão, da pronossupinação, do ombro. E daí a mobilização, na verdade, com esse conceito que a gente vê algumas divulgações equivocadas aí, ela nunca é passiva, porque o movimento é passivo. Ela jamais é passiva quando o comando verbal leva à integração sensório-perceptiva, pedindo que o paciente participe do movimento reconhecido por ele, porque isso está implicitamente convidando as áreas neurais a controlarem esses comandos, e é o que nós estamos apostando. Porque, como vimos naquele gráfico do artigo, o ambiente neurobiológico está pronto. Se eu der uma pista, certamente eu terei uma integração neurobiológica melhor, com uma resposta sensório-perceptiva melhor, com algum comando melhor, com alguma integração melhor, e o saldo está posto. E não só apenas pensar no músculo. Claro que a gente quereria a melhor responsividade, para a melhor ativação do músculo, para o melhor desempenho. Mas se ele não vier, cabe este cuidado da composição tática do fazer. Porque lembrando,
todo o conceito da neurofisiologia nos leva a esta análise, que ao dar o melhor estímulo, a melhor tática daquele estímulo, do que ele sente e percebe, estamos investigando as áreas sensoriais que estão atingindo o encéfalo e apostando em toda uma integração encefálica, e por isso que quando damos uma pista para esse Waze do movimento acontecer, aí começamos a aventar a hipótese de qual controle está se integrando, se esboçando para que ele ocorra. E daí, melhor do que isso, quando a gente olha essa figura aí animada que eu compus para vocês, nos faz entender esse comprometimento do time da reabilitação, que é olhar que o conceito atual de neurofisiologia é tanto a integração, tanto das modulações centrais para as periféricas, mas também da influência da periferia para o centro. E quanto melhor a minha estratégia periférica, melhor a modulação central e os ajustes neuroplásticos esperados, para eu entender o que vem no ambiente hospitalar e com as estimativas do que virá depois, claro, de acordo com a gravidade da lesão. Por sua vez, nos aquece o mapa da análise de concluir que, quando a gente quer um movimento, certamente nós estamos concluindo este zelo tão cauteloso e importante que está na mão do fisioterapeuta, que antes de querer o movimento, ele explora o sentir, o perceber do paciente, dá tempo que aquele movimento reconhecido por ele se programe em áreas pré-motoras, áreas lá do lobo frontal, que organizam o ato motor daquela atividade, para que eu possa identificar. Eu dei as melhores pistas, dei o Waze. O que está vindo aqui? Vem um esboço de força, vem um esboço de controle, o que vem? E quando vem, qual é a debilidade? E, por sua vez, qual é a potencialidade? Porque, de repente, sente e percebe, pode ser que venha. Pode ser que não venha todo o segmento, mas venha uma modulação mais distal, ou venha uma modulação mais proximal. E com isso, o paciente poderá ter um arcabouço de atividades funcionais adaptadas com a físico, com a terapia ocupacional. E isso é uma integração interdisciplinar e transdisciplinar. Quando a gente zela para todo esse montar deste manejo, para que ele se dê da melhor maneira possível. Então, todo esse sequencial, na verdade, está de uma maneira muito sumarizada aqui, que a gente pensa, poxa, dei o melhor estímulo sensorial, dei tempo para ele poder planejar um movimento reconhecido por ele, para que áreas do córtex comandem aquele movimento. E quando eu estou no arcabouço daquele movimento, o que eu estou identificando? O movimento que parte de um ponto ao outro com precisão. Então, além de investigar ordenações motoras, eu estou investigando probabilidade de um movimento ser executado com qualidade de coordenação. Ou quando exige um ajuste postural, se tem uma demanda daquela integração dos estímulos sensoriais e comandos motores em favor do ajuste da postura ligada às demandas do equilíbrio. Então, ou seja, para cada movimento conduzido e explorado, vamos tendo as perguntas. Espera, o problema dele está nas áreas de planejamento motor. Então, atacarei aqui. O problema dele está nas ordens de ordenação motora. Ótimo, então atacarei aqui. Não, o problema dele não está nas nas áreas de ordenação motora. Estão nas áreas que controlam coordenação e equilíbrio. Então, ora, desenharei táticas de movimento para isso. Assim como quando eu vou pedir algum movimento de prontidão de resposta, talvez eu tenha uma não eficácia de velocidade ou uma não eficácia de prontidão, considerando que a ordenação está intacta. E daí ele pode ter um problema em núcleos da base, como é o caso do Parkinson, por exemplo, em que se eu violar o tempo do paciente fazer,
eu mesmo sou um fator ofensor daquele movimento. Eu tenho que dar o tempo para ele, porque ele só tem o córtex, na maior parte das vezes, já que ele tem todas as ativações dos núcleos da base deficitárias. Se eu der o tempo dele sentir e comandar, ele ativa as áreas do córtex, as áreas ordenadoras, e eu dou o tempo e ele executa com calma e com as pistas das melhores trilhas motoras. Claro que esse mapeamento nos faz pensar, Júnior, esse monte de setinha, sim, porque eu posso ter lesões em áreas específicas ou em áreas difusas que comprometem os circuitos ou que comprometem a sede da integração dos circuitos, como o tálamo, como o tronco encefálico. E por isso que para cada perfil, cada tipo de lesão, eu terei que identificar tentando sanar o que vai bem e as dificuldades do paciente. Lembrando que toda essa integração da rede neural passa pela medula e tem como via comum final ordenatória ali os músculos, né, o motoneurônio inferior, que dá o ajuste final do tônus e que desencadeia o comando motor. E daí a gente vai montando esse quebra-cabeça com esse mapear, ok? Por outro lado, e eu já concluindo para dar aí um fôlego aí para equacionar as dúvidas, é claro que essas áreas de Brodmann, que foram descobertas lá pelos franceses no século XIX, elas têm uma não excelência de raciocínio no escopo atual, sim, mas elas são um caminho didático interessante. Por quê? Veja bem, se eu, por exemplo, estou com um paciente com uma área com uma área determinada, por exemplo, lá no córtex, no lobo occipital, que está aqui, né, na parte do lobo occipital, eu já sei que ligado ao lobo occipital, provavelmente eu terei debilidades ligadas à visopercepção. E daí eu começo a correlacionar. Pera, ele tem entrada do nervo óptico, mas quando ele vai decifrar, ele não decifra. Talvez são essas codificações alteradas no lobo occipital. Não, eu dou um estímulo sensorial, tátil, térmico, doloroso para ele, e ele não integra, ele não sente, ou ele não percebe. Pera, será que teve comprometimento das vias ou da área que leva a essa condição perceptual sensorial que está lá no lobo parietal, ligada à condição sensoperceptiva? Ou não? Ah, Júnior, ele tem uma lesão no lobo temporal, e principalmente do hemisfério esquerdo, como nós sabemos, no hemisfério dominante da linguagem, por isso que ele tem debilidades da compreensão da linguagem ou da memória de curto prazo. Então, se eu entendo que diante daquela lesão, ele tem uma lesão, ele tem um quadro com esse comprometimento da linguagem de compreensão ou da memória de curto prazo, eu começo a correlacionar com as estimativas da topografia funcional. Assim como do lobo frontal, é pensar, pera, eu estou analisando aqui e estou vendo que o problema dele é planejamento, ou é do comando motor, ou é da linguagem motora, que antigamente a gente chamava era de Broca, né? Que é da linguagem desse planejamento do ato da linguagem, ou é do comportamento ligado às debilidades de agressividade ou da libido. Então, quando eu tenho esses sinais neurológicos enviesados e eu correlaciono com as áreas ou circuitarias de lesão, eu começo a me ambientar que qual trilha do Waze que eu terei que driblar, adaptar, integrar e estimular para ajustar diante da lesão e conseguir a melhor resposta do paciente para aquele momento, para a sua vigência da recuperação da lesão. E lembrando que a estrutura ordenadora do movimento é o córtex, mas as estruturas que amparam o movimento, garantindo a eficiência, nós aí estamos falando, portanto, do cerebelo, que fazem a complementariedade dos ajustes do córtex motor ligado ao equilíbrio e coordenação. E daí, quando eu tiver uma debilidade dessa natureza, eu não terei uma ausência do movimento ou uma precariedade do movimento. Eu terei um movimento instável
com características de incoordenação e por isso batizado de ataxia, quando a gente faz os testes de índex, nariz, calcanhar, tíbia, para ver se tem um problema de imprecisão do movimento, se é uma incoordenação apendicular de braços e pernas, ou se quando eu o ponho numa postura, ele tem uma imprecisão de controle postural, revelando que outras áreas do cerebelo que são responsáveis por esses ajustes da estabilidade do tronco foram comprometidas, e daí eu tenho uma ataxia axial, ou seja, do eixo corpóreo. Ou ainda, lembrando, já que revimos que os núcleos da base são responsáveis pela prontidão de movimentos específicos, e a circuitaria de núcleos da base tem circuitarias excitatórias e inibitórias, de acordo com a alça excitatória ou inibitória comprometida, eu posso ter distúrbios não ligados à ordenação motora, mas assim uma não harmonia do ato motor, e terei distúrbios hipercinéticos, como a tetose, a corioatetose, as distonias, ou ainda os movimentos hipocinéticos que levam à bradicinesia tão comum do Parkinson. Então, isso vai nos ajudando a clarear que para cada área comprometida, estima-se esta debilidade de sinal neurológico, e desse modo eu posso ir caracterizando e compondo o problema do paciente e como eu o ajudarei a organizar. Muito bom. Creio que podemos parar por aqui, já que nós enveredamos aí pelas debilidades mais comuns, e abrir aí para as perguntas, para também não ficar muito extenuante, tanto de informação como de tempo hábil de vocês, que eu não gostaria de violar. Então, eu estou à disposição.